Eu não sei até onde esse projeto vai, nem sei se vai ser um projeto de longo prazo, mas quem sabe, né? Vamos lá. Eu acredito que você esteja me ouvindo. Se você se tiver estourado o som, você tem que me avisar, tudo bem? Quem sabe às 8? Por que 8 horas? Porque o meu dia começa bem cedo, mas eu só consigo me tranquilizar um pouco depois das 8 horas. A minha cabeça, ela é muito cheia de vários assuntos diferentes. Eu tô sempre pensando em questões jurídicas, questões muito complexas jurídicas. Eu estou sempre estudando muito as escrituras. Gosto muito de estudar as escrituras. Todos os dias. Já criei esse hábito faz bastante tempo. E uma das coisas que me chama a atenção, eu tenho alguns cadernos aqui que eu vou sempre anotando muitas coisas. De muito tempo, eu estava lendo esses dias, inclusive desde 2016, 2017, acho que até antes disso eu tenho registros nesses cadernos e sempre me passou pela cabeça, os pensamentos sempre foram os mesmos de que como nós conseguimos cair nos mesmos erros que nós cometíamos lá com 14, 15 anos, de repente a gente se vê muitas vezes cometendo esses mesmos erros com 17, com 18, com 20, depois com 30 anos, e às vezes erros até piores, né, mas ali que seguem o mesmo padrão. E é engraçado que eu vejo isso não só na minha vida, mas de outras pessoas também, dizendo, puxa, como é que eu errei na mesma coisa, né? E quando a gente estuda o direito ele vai te mostrar o que é certo e o que é errado, dentro de uma estrutura social, certo? E o que acontece é que muitas vezes você aprende a fazer a coisa do jeito certo e você, mesmo assim, cai no erro. Mesmo conhecendo como fazer as coisas, mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, muitas vezes você acaba cometendo esses erros. E não é uma questão de visão maniqueísta, né? De bom e mal. Mas nós temos ali uma norma, por exemplo, uma estrutura legal que vai dizer que determinada coisa deve ser feita de uma forma ou não deve ser feita de alguma forma. E tendo isso em mente, você consegue tomar melhores decisões, porque você sabe que se você descumprir, por exemplo, uma norma ou fazer algo que ela proíbe, você vai ter uma consequência daquilo. E isso sempre me passou pela cabeça. Então, desde sempre, desde que eu era novo, eu sempre fui muito Caxias. Sempre fiquei muito preocupado em fazer as coisas do jeito certo. E não só em fazer as coisas do jeito certo, mas eu sempre acabei provocando outras pessoas a fazer a coisa do jeito certo também. Então, sendo muito Caxias, muitas vezes você acaba arranjando problemas, né, com colegas, com amigos e etc. E a ideia, talvez, desse projeto, não sei quanto tempo isso vai durar, mas é justamente trazer essas minhas reflexões jurídicas, trazer reflexões sobre desenvolvimento de patrimônio, desenvolvimento social, desenvolvimento espiritual, todas essas questões ao mesmo tempo, porque para saber melhor como tomar decisões, não só expondo como eu tomo as minhas decisões, mas ajudando as pessoas a tomar as decisões delas também. Por que isso é importante? Existe, por exemplo, uma área hoje em dia que é muito buscada por grandes empresas que se chama compliance. E essa área de compliance, o que ela se preocupa? Em fazer a coisa do jeito certo, em seguir, a palavra compliance ela está muito ligada à conformidade, ou seja, a fazer as coisas do jeito que a legislação, a norma, às vezes talvez até a moral estabelece como o que é correto. Uma empresa, por exemplo, ela pode muitas vezes tomar decisões que elas são corretas juridicamente, mas não
geram boas consequências ali moralmente, vamos dizer assim. Então, ontem mesmo, não sei, não lembro se foi ontem, se foi antes de ontem, mas eu estava ouvindo sobre o Niklas Luhmann, ouvindo sobre a forma como ele conectava, como ele estudava, né? E ele estudava ali, eu não vou lembrar como se chama, chama Sleepbox, é uma técnica de estudo que ele utilizava. E nessa técnica, depois vocês podem pesquisar na internet, ela é muito interessante, mas ele estudava os assuntos aqui acho que em alemão chama Zettelkasten. Zettelkasten. E nessa forma de estudo dele, ele estudava por fichas, e nessas fichas ele conectava diversos assuntos diferentes. Ele conseguia utilizar ali uma ficha para estudar uma questão talvez religiosa com outra questão social em outra ficha, e ele conectava tudo isso. Então parece que existe uma lógica muito interessante aí de conectar informações, de que não existem matérias isoladas, mas que todos os assuntos eles se interconectam. E tendo isso em mente, quando eu vejo, por exemplo, uma questão de construção de patrimônio, aí você vai tomar decisões ali sobre como você vai comprar um imóvel, como você vai registrar esse imóvel, o planejamento que você vai fazer. Se você não fazer planejamento, acaba gerando problemas muito grandes, né? Não fazer um planejamento de como que você vai construir esse patrimônio. Então, a forma como você vai escolher a construção do patrimônio, se você vai planejar isso direitinho, isso precisa seguir, por exemplo, uma legislação, precisa observar ali as normas de direito civil, de registro de imóveis. E aí você começa a pensar, ao mesmo tempo que esse planejamento ele tem um objetivo que ele tem a ver com a estrutura da sua vida, com a importância que você dá, por exemplo, para as futuras gerações. Então, tudo isso está interconectado. Se eu conseguir refletir muito bem sobre todas essas coisas, eu consigo chegar a boas conclusões e consigo, inclusive, expor isso para as pessoas, como elas podem construir as suas vidas, tomar boas decisões para não se arrepender, né, de más decisões tomadas no passado, porque nós vamos continuar cometendo erros, vamos continuar cometendo falhas, e é muito frustrante, pelo menos para mim, eu não sei se para você mas para mim é muito frustrante ver que eu caí no mesmo erro, num erro que eu já havia cometido 1, 2, 3, 5, 10 anos atrás. Então, a ideia desse Quem Sabe às 8, dessa série de vídeos que provavelmente eu vou fazer daqui para frente, é exatamente isso. Descomplicar a vida, tomar muitas vezes decisões complicadas que vão ajudar a descomplicar a nossa vida, né? Tomar uma decisão complicada, por exemplo, de comprar um imóvel, que imóvel você vai comprar, como você vai fazer o registro dele. Tomar boas decisões ali, decisões complexas pode te ajudar a descomplicar a sua vida no futuro. Se você compra um imóvel, por exemplo, e não registra, esse imóvel não é seu, você não é dono desse imóvel. E, consequentemente, se eventualmente ali 2, 3 anos depois uma pessoa vem reivindicar esse imóvel por algum motivo, você vai se colocar, né, por uma má decisão do passado de não registrar o imóvel, você vai tomar ali, vai ter que enfrentar consequências muito mais complicadas lá na frente. Então, muitas vezes tomar decisões um pouco mais complicadas agora para descomplicar a vida lá na frente. A ideia é mais ou menos essa. Então, basicamente é isso. Esse é o primeiro Quem Sabe às 8. Vamos ver até onde isso vai. Um beijo, um abraço.